Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez com vocês aqui nas nossas aulas do nosso projeto Estuda Aí. E hoje, pessoal, vamos aí iniciar uma área da filosofia muito legal, muito interessante, que é a filosofia da linguagem, tá? Então vamos lá, o tema da nossa aula é justamente uma introdução à filosofia da linguagem. E aí, a gente vai partir da seguinte pergunta: o que é significar? O que é significar? Alguma coisa. O que é dar significado às coisas? Então, as coisas já têm significado, as palavras já têm significado em si mesmas, ou a gente atribui significado a elas. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Notem que eu tenho aqui uma figura, né? E essa figura representa aí uma árvore, ok? E logo ao lado eu tenho a palavra árvore, né? A palavra árvore. E aí, aqui embaixo, algumas perguntas. Então, vamos lá. Vamos ver pensar qual a relação da palavra com a figura ou com o objeto. O que conecta essas duas coisas? O que conecta a palavra árvore com a árvore material existente? O que conecta essas duas coisas? E aí a segunda pergunta: será que a palavra é a árvore? Então, ou será que ela apenas aponta para algo que existe fora dela? Então, qual dessas duas coisas é a árvore? É a palavra árvore ou a própria figura da árvore? Ou melhor, a segunda pergunta: a palavra árvore, ela existe, né, por si mesmo, ou ela está apontando para alguma coisa que está fora dela? Então, quando a gente pensa em uma filosofia da linguagem, pensar o significado da palavra, né? O que é significar é pensar exatamente isso, né? Será que a palavra ela é a coisa em si, ou ela direciona, ou ela aponta para alguma coisa que está fora dela, ok? E aí, no nosso cotidiano, a gente tem alguns desafios, né? Algumas questões de ambiguidades que a gente enfrenta. Por exemplo, a gente está o tempo todo tendo acesso a palavras que podem ter vários significados, né? Então, por exemplo, a palavra banco, quando eu me refiro à palavra banco, essa palavra, ela pode significar um lugar para sentar, né? Um banco ali, que significa um assento, ou eu posso estar me referindo a uma instituição financeira, né? O banco ali que eu vou lá depositar, sacar dinheiro, né? E aí, qual que é o significado da palavra banco, afinal? Então, vamos pensar. Banco, né? Ele tem um significado na palavra ou no uso da palavra, no contexto em que ela está inserida, né? Vamos pensar isso aí já já. Outras questões no nosso cotidiano que a gente lida com metáforas, né? Então, por exemplo, quando a gente diz eu estou voando de felicidade, eu estou literalmente voando? Eu estou literalmente no ar? Não, quero dizer que eu estou aí num momento de êxtase, né? Eu estou em um momento de muita felicidade. E aí, a gente lida o tempo todo aí no nosso cotidiano com metáforas para se referir a várias coisas, né? E aí a questão da ambiguidade, a gente pode encontrar aonde, por exemplo? Pensei aqui numa manchete de jornal, né? Pensemos aí uma manchete que diz o seguinte: representantes da Suíça deixam os Estados Unidos de mãos vazias após negociações. E aí, o que a gente pode compreender da frase do jeito que está aí, né? O que a pessoa que escreveu, o editor desse jornal, o que ele quis dizer? Qual foi a pretensão dele? Então, provavelmente ele pretendeu dizer que a delegação da Suíça, ela saiu dos Estados Unidos sem conseguir o que queria nas negociações, né? Representantes da Suíça deixam os Estados Unidos de mãos vazias após negociações. E aí, foi isso aqui, o significado pretendido é que a Suíça saiu, né? Sem alcançar o objetivo. Só que aí, essa frase não tem uma vírgula, não tem nada. Poderia ter uma interpretação alternativa, vocês estão vendo aí. E qual que seria a possível interpretação alternativa dessa manchete? Que a delegação suíça foi embora dos Estados Unidos, deixando os americanos sem nada
após as negociações. Muito provavelmente não foi isso que ele quis dizer. Mas pode ser que haja esse tipo de interpretação, né? E aí também, isso para diversos tipos, não só de manchetes, né, de jornal, mas de afirmações no cotidiano, coisas que a gente vê no celular, né, informações na TV e por aí vai. Ok. E aí, o ponto é o seguinte. Quando falamos, as palavras têm significado por si mesmas ou ganham significado no uso? Então, foi essa pergunta que eu fiz lá no comecinho, né? Quando a gente fala, as palavras que a gente proclama, digamos assim, elas saem com um significado próprio ou elas só fazem sentido dentro de um uso, de um contexto. Então, é possível que duas pessoas usem a mesma palavra, mas entendam coisas diferentes? Sim, é possível, é muito possível. Né? A gente vê o exemplo ali do banco. A pessoa pode estar se referindo a um banco, ou por exemplo, a manga da camisa. Eu posso estar me referindo... a palavra manga, ela não tem um significado em si mesma. Né? A palavra manga, eu posso me referir à manga da minha camisa, à fruta. Né? E aí, o que garante que a gente consiga nos compreender, né? Que consigamos nos compreender? Apesar dessas ambiguidades. Então, essas palavras que podem ter diversos significados, mas de fato, o que garante que a gente consiga compreender o significado da palavra? O que faz que a gente compreenda? É exatamente isso que a filosofia da linguagem vai se debruçar. Então, se a linguagem, vamos lá, ela é a ponte entre nós e o mundo, compreender o que é significar é compreender como pensamos, como comunicamos e até como vivemos em sociedade. Então, a filosofia da linguagem ela tem um papel importantíssimo para a gente pensar essas questões. Né? Esse é o ponto de partida da filosofia da linguagem. Vamos lá. E aí, a filosofia da linguagem ela não surge ali pronta no século XX, porque, de fato, ela vai ganhar aí o estatuto como sendo uma área da filosofia, né? Lá no século XX. Só que ela não chega pronta lá no século XX. Né? Ela é fruto de uma longa reflexão que acompanha a própria história da filosofia. Então, a gente consegue identificar a própria filosofia da linguagem, mesmo que ela não seja denominada assim, aí ao longo da história da filosofia. Por exemplo, na Antiguidade, Platão tem uma obra chamada Crátilo, em que ele debate a origem dos nomes. Né? E aí o Crátilo, que é o personagem dessa obra, ele vai dizer o seguinte: os nomes tem uma ligação natural com as coisas. Então, olha só, o nome, né, o nome de uma coisa e a coisa. Ele vai dizer que o nome tem uma relação aí natural, ou seja, há um vínculo essencial entre a palavra e a realidade, né, como se elas se completassem, ou tivessem uma ligação, né, intrínseca, a palavra e a realidade, como se fossem aí, como se estivessem interligadas naturalmente. Vai dizer o Crátilo nessa obra. Então vamos lá. E aí a gente tem outro personagem, que é o Hermógenes, nessa obra. Ele vai dizer o seguinte: os nomes, ao contrário do que o Crátilo está afirmando, ele vai dizer: os nomes são convencionais. Olha só, não tem essa ideia de natureza intrínseca na palavra, né? Os nomes são convencionais porque eles são frutos de um acordo social, né? E não porque ele está ligado naturalmente com a coisa. Aí, o que ele quer dizer com a afirmação de que os nomes são convencionais? De que são criados. O sentido, o significado das palavras não são naturais, são criados. Né? E aí o Sócrates aparece nesse debate, tensionando essas duas posições e mostra a complexidade dessa questão. Né? Tanto que a gente está falando dessa problemática da linguagem. Ainda hoje, ela ganha ali muito mais força no século XX, né? Na filosofia moderna, olha só, na filosofia moderna, esse tema também é abordado, por exemplo, com John Locke, aí, que viveu aí no século XVII e faleceu ali no começo do século XVIII. Na obra, uma das principais obras do John Locke, que é Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele vai discorrer sobre algumas questões nesse sentido. Por exemplo, para ele, o que são as palavras? O que são as palavras? Olha só, as palavras são signos das ideias na mente. Perdão. As palavras são signos das ideias na mente. Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Vamos lá.
quando eu digo a palavra cavalo, ou qualquer outra palavra, eu não estou me referindo, por exemplo, falei a palavra cavalo, eu não estou me referindo diretamente ao animal que está lá fora. Eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo à ideia de cavalo, por exemplo, que está formada na minha mente. Eu não estou me referindo ao objeto externo, mas a um signo que está na minha mente, né? E aí, esse signo, ele é comunicado para outras pessoas. Esse signo que está na minha mente. Não necessariamente o objeto que está externo. Ok? Só que aí tem um problema. Isso tem um problema, né? Qual o problema disso? A comunicação, nesse sentido, ela depende de cada pessoa ter ideias semelhantes. Então, para que haja o mesmo significado, essas pessoas precisam que esses signos sejam o mesmo na mente dela e de outra pessoa, né? E aí, que isso é muito difícil e vai abrir margens aí para mal entendidos, né? Esse é um problema. Só que aqui a importância dessa concepção aqui do Locke é que ele inaugura uma visão mentalista do significado, né? E aí ele está preparando o terreno para debates que vão vir depois sobre a subjetividade da linguagem, uma vez que ela está querendo expressar aí um signo da mente humana, ok? Certo. Na contemporaneidade, a gente observa aí na filosofia uma virada, uma guinada, né, linguística que vai ocorrer aí entre os séculos XIX e XX, né? O que significa essa virada linguística na filosofia? A linguagem ela deixa de ser apenas um instrumento e passa a ser o objeto central da filosofia. A linguagem não é, aqui, mais um instrumento para eu conhecer a realidade. Na verdade, a filosofia ela vai passar a se preocupar principalmente com a linguagem. Então, ela passa a ser o objeto central da filosofia. E a gente nota isso aí com um dos principais filósofos da linguagem, dessa virada linguística, que é o Wittgenstein. E quando a gente fala do Wittgenstein, a gente está falando aqui necessariamente da segunda fase do Wittgenstein, porque ele tem o Wittgenstein em sua primeira obra, que é Tratados, e aí tem a segunda fase que vai se contrapor completamente à sua primeira obra, que é Investigações Filosóficas. Agora, a linguagem ela não é um espelho do mundo, ela não é esse instrumento, né, de corresponder aí, fazer a correspondência entre a realidade e o ser humano. Agora, na verdade, a linguagem ela é uma prática social, ela é dinâmica, ela é plural, né? E aí, o significado da palavra aqui, esse é o ponto principal, é que está no uso da linguagem, né? O significado está em seu contexto. Então, a palavra aqui, ela não tem um significado por si mesma. Aqui, voltando àquele exemplo, né? Das palavras que têm significados ambíguos. E depende do uso para a gente compreender, como a palavra banco, como a palavra manga, né? Da camisa, por exemplo. Então, vamos lá. O Wittgenstein, ele se utiliza de um conceito para explicar, né? Ele vai chamar de jogos de linguagem. Olha só, isso aqui é importante. A gente fala de Wittgenstein, está falando de jogos de linguagem. O que seria esses jogos de linguagem aí para o Wittgenstein? Ele vai dizer que as palavras adquirem sentido dentro de atividades humanas específicas. Olha só, ele está dizendo que as palavras têm sentido por si mesmas? Não. As palavras, elas ganham, elas adquirem sentido em um certo momento. E que momento é esse? É o momento das atividades humanas, a qualquer atividade humana específica. Sei lá, jogar xadrez, pedir um café, dar uma ordem, fazer uma piada. Então, as palavras elas ganham significado dentro de cada contexto específico, né? Não há uma essência única que defina palavras, como por exemplo, jogo. Não tem uma essência que vai definir o que é jogo, né? O que existe, na verdade, são conjuntos de semelhanças de família que ligam usos diferentes, né? Que ligam usos diferentes, ok? Por exemplo, a palavra abrir, ela tem um significado ali intrínseco a ela? Não. Por quê? Porque eu posso abrir uma porta, eu posso abrir um livro, eu posso abrir um processo judicial. Então, o sentido da palavra não é uma ideia fixa. O sentido da palavra, por exemplo, abrir, está no uso diversificado dessa palavra em diferentes contextos, ok? Aqui a gente nota que o significado passa a ser pensado como um fenômeno do uso social. O significado de uma palavra, segundo Wittgenstein, que faz parte da virada linguística na filosofia no século XX, é no uso social.
e não como uma correspondência lógica ou um ideal mental, ok? O significado da palavra. Então vamos seguir aqui. Aí nós temos um outro filósofo, que é o Austin, faz parte também dessa filosofia da linguagem, e ele vai aí nos sugerir a linguagem performativa. Então a gente vai notar também a passagem da linguagem descritiva, aquela linguagem que serve apenas para descrever a realidade, para uma linguagem performativa, né? Então ele rompe aí com essa ideia de que toda frase serve apenas para ser verdadeiro ou falso. Então, eu estou em pé, isso é verdadeiro ou falso. Eu estou sentado, isso é verdadeiro ou falso. Agora, isso é de linguagem descritiva, né? Agora, a gente vai notar aqui a linguagem performativa, que é o quê? O que são enunciados performativos? Para a gente compreender, a gente precisa fazer, por exemplo, a diferença entre o que é um enunciado constatativo, que faz parte aí dessa linguagem descritiva. Por exemplo, os enunciados constatativos, eles descrevem um estado de coisa. Por exemplo, eu estou em pé. Aqui o exemplo é tá chovendo lá fora está chovendo. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Agora, com essa virada, a gente passa aqui para os enunciados performativos. E o que significa esses enunciados performativos? Eles realizam uma ação, não apenas uma descrição. Uma ação a serem ditos. Por exemplo, eu prometo estar lá amanhã. Aqui a ideia não é dizer se essa frase é verdadeira ou falsa, né? Eu prometo estar lá amanhã, isso é verdadeiro ou falso? Não tem como a gente descrever isso. Não é verdadeiro nem falso. É o próprio ato de prometer, né? E isso faz parte da linguagem performativa. E aí nós temos alguns atos nessa linguagem performativa. Por exemplo, o ato locucionário. Significa eu dizer alguma coisa. É a frase em si, fecha a porta. É a locução, né? É dizer alguma coisa. E aí, existe o ato ilocucionário, que é a intenção do falante. Dar uma ordem, pedir alguma coisa, sugerir alguma coisa. Por exemplo, feche a porta, pegue um café, né, como ordem. E aí, existe o ato perlocucionário. O que significa esse ato perlocucionário? Ele é o efeito produzido no ouvinte, naquele que está ouvindo. Por exemplo, a pessoa realmente levanta e fecha a porta. A pessoa realmente levanta e traz o café, né? Essa análise mostra como a linguagem ela envolve intenção, ela envolve contexto, ela envolve os efeitos, né, que esses atos de fala vão causar aí no ouvinte. Então, aqui, significar ganha esse novo sentido. O significado da palavra ganha esse novo sentido. Então, mais alguns exemplos. Um juiz, quando ele diz que uma pessoa está condenada, ele está apenas fazendo uma descrição? Não, claro que não. Ele está criando uma realidade. Então, aqui, a linguagem, ela passa a ter um sentido também de criar realidades. Quando um padre, ou um oficial de cartório dizem, eu vos declaro marido e mulher. Isso tem uma finalidade descritiva? Não. Por quê? Porque aqui o sentido é outro. É de mudar o estado civil das pessoas, portanto, de transformação da realidade, né? Ok, então vamos seguir. E aí, para fechar nossa aula, a gente vai resolver aqui uma questão rapidamente, para saber como é que essas questões da filosofia da linguagem, lembrando que aqui é só uma iniciação, como é que isso pode cair em provas, né? Então vamos lá. Ao longo da história da filosofia, a linguagem foi pensada de diferentes maneiras. A gente viu isso aqui. Para os filósofos gregos, como Platão, ela deveria espelhar a realidade e possibilitar o acesso às ideias universais. Já em outros autores modernos, como Locke, a linguagem passa a ser entendida como um meio de organizar o pensamento e de comunicar experiências individuais. Olha só. Então vamos ver o que pede a questão. Nesse contexto, a filosofia da linguagem moderna se caracteriza por... Olha só. Então, ele colocou aqui na questão um filósofo antigo e um moderno, que foi o John Locke. E aí ele disse que a linguagem passa a ser entendida como meio de organizar o pensamento e de comunicar experiências individuais. Nesse contexto, a filosofia da linguagem moderna se caracteriza por, letra A defesa da linguagem como cópia fiel e imediata das essências eternas, aqui é uma característica de como Platão compreende a linguagem, né? Então, descartamos, porque ele está pedindo
linguagem moderna. B. A valorização da linguagem como instrumento de expressão da subjetividade do pensamento humano, sim. Então, essa alternativa aqui, ela corresponde ao que a gente viu. Até agora está ok. A compreensão da linguagem como incapaz de estabelecer vínculos entre indivíduos, não. Letra D. A crítica à comunicação linguística vista como obstáculo ao conhecimento verdadeiro, não. Essa crítica, ela poderia ser feita aí, lá, inclusive na antiguidade, né? Letra E. A aceitação da linguagem como simples conjunto de convenções arbitrárias sem ligação com a realidade, também não. Então, a resposta aqui correta é a letra B. Pessoal, nossa aula acabou. Vejo vocês na próxima aula. Aquele grande abraço e até mais.